Vambora. Vamos falar de música, aliás, de música de livro. Tá aqui, ó. Afinal de contas, é um mergulho na história do músico Álvaro Asmar, precursor do blues. Aqui na Bahia, a trajetória do guitarrista contada no livro biográfico Álvaro Asmar, Uma Vida Blues. Uma obra que nasceu de uma profunda pesquisa realizada com o próprio Álvaro, que seria lançada em 2018, na ocasião do aniversário de 60 anos do artista. Álvaro nos deixou em 18 de dezembro de 2017, aos 59 anos. E o livro, escrito pelo jornalista, crítico de cinema, bitomaníaco e colaborador de A Tarde, João Paulo Barreto, vai ser lançado hoje, às 6 horas da tarde, na Rock Hair Barbearia, Shopping Passeio, no Itaigara, e com direito a pocket show do filho de Álvaro, também músico e guitarrista, Eric Asmar. O autor do livro, o jornalista João Paulo Barreto, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora, mais uma vez. Que bom te ver aqui. Prazer escutar você dizer isso, Jefferson. Hoje Prazer, é o lançamento. Esse livro vem sendo cozinhado já há um bom tempo, eu sei disso. Como é que está o coração aí? A sensação de dever cumprido. Imagino. Perante a família Asmar, perante a memória de Álvaro Asmar, perante os amigos. Você é um dos amigos de Álvaro que participou como depoentes, vamos colocar essa palavra, sim. e colaborador do livro com depoimentos também. Antes de mais nada, um bom dia para você, que você seja muito bem-vindo aqui, João Paulo. Você é sempre uma figura muito querida aqui para nós. Eu também fico muito satisfeito em ver o resultado aqui. Não vi ainda o livro, estou vendo a capa, que está belíssima, uma bela foto aqui do Álvaro também. Eu me lembro, já cheguei a comentar isso com você, não é? Meados dos anos 80, isso. Com o grupo Cabo de Guerra. Exatamente. Foi quando eu conheci o Álvaro. Ele falava muito afetuosamente de você, e quando ele me indicou o contato para falar com você na ocasião que eu estava indo na pesquisa inicial do livro, eu imaginei que as histórias que você ia trazer do Rio, né, porque você tinha o contato com a Rádio Rock também, e toda a sua influência musical iria enriquecer ainda mais, e não foi diferente. Que legal. Como é que foi essa trajetória sua, né, para resultar nesse livro? Porque você ouviu o Álvaro, mas ouviu vários profissionais que, de certa forma, contribuíram para a trajetória dele. Foi um desafio e tanto também. Foi um desafio que eu abracei de forma bem naquele impulso de fazer. Então, assim, havia essa pressa, porque Álvaro iria completar 60 anos dentro de 2 anos, quando eu comecei a fazer a pesquisa. E aí a ideia era lançar nesse aniversário, como você mesmo falou, de 60 anos. Né? O livro ia se chamar Álvaro Asmar, 60 anos de blues. O destino quis que fosse diferente. Aí houve esse ato de pandemia, esse ato de superar o luto da perda do grande Álvaro. E aí Eric, um cara que eu chamo hoje de irmão, assim, me acolheu como esse parceiro de indicar as novas fontes, de indicar as pessoas que eu poderia conversar, que eu já tinha alguns nomes que Álvaro deixou comigo, um mapa. E aí as 40 horas de conversas que eu tive com Álvaro gravadas viraram um tesouro, né? Era a última vez que ele tinha falado com um jornalista. Então, assim, ao perceber que eu tinha aquilo em mãos, eu tenho que guardar isso. Então, eu fiz vários backups e ia transcrevendo aquelas entrevistas e ia rememorando esse período. Foi uma obra que, assim, extenuante de se criar, mas confesso que é acalentadora de ver pronto. E durante a pandemia, principalmente, naquela fase de confinamento, as entrevistas que eu ia fazendo via Zoom, mudando totalmente o perfil de entrevistas que era feito antes da pandemia, foram me dando esse calor no peito, assim. Então, ver pronto hoje é um alívio e, assim, uma saudade que vai ficar eterna para Álvaro, para mim, por Álvaro, imagino, no caso. A trajetória do Álvaro chama a atenção também pelo fato dele ter conquistado um espaço na Bahia, no Brasil, empunhando uma guitarra, um estilo musical que não tem muito a ver, a gente poderia falar em tese, não é? Muito a ver com o estilo Bahia, né? Uma terra marcada pelo axé, ritmos afros. Como é que você explica esse feito do Álvaro de ter sido persistente nesse foco, não é? de valorizar o blues e conquistado esse espaço tão grande que ele acabou conquistando? Para sempre minha vida, né? É uma letra que ele canta que se houve pedras no caminho, nenhuma teve 12 compassos. Então, assim, as dificuldades que ele fala nessa canção, de que ele fala que um dia eu ouvi dizer que o Mississippi desagou na Bahia, é o cara que lutou pelo que ele acreditava, em relação a não abrir concessões, que era uma frase que ele sempre me falava, de se esforçar-se e permanecer fiel ao seu estilo musical. E, assim, era uma enciclopédia
musical que me impressionava. Então, assim, ele sabia dar valor ao que era o seu próprio talento. Então, assim, a explicação que eu teria como te dar, Jefferson, nesse sentido, era um cara que era fiel às suas origens musicais. Ele sabia que o caminho dele a ser trilhado era na guitarra, era no slide guitar, que ele foi um grande representante desse estilo. E é interessante observar que ele na Bahia, após ele vieram outras pessoas, obviamente, mas ele sendo esse precursor, ele sabia perceber o valor que ele tinha nesse sentido. Isso sem nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de pedância, ele sabia, ele era muito humilde nesse sentido. Então, perceber um cara que era fiel e percebia a sua função musical. Ele não abria concessões em relação ao que ele queria trazer como arte. E em 59 anos de vida, ele foi muito com esmero, ele cumpriu essa Agora missão. ele foi. Legal. Paulinho colocou um Álvaro ao fundo aí pra gente ficar ouvindo aí. Ó. Maravilha. Ouvi dizer que o Mississippi um dia desagou na Bahia. Ah, maravilha. Álvaro ao fundo, mas vamos continuar o papo. Diga aí, Então, Ernesto. João, essa aventura do Álvaro aí, implantando, vamos dizer assim, o blues aqui, praticamente coincide com o começo, a explosão do axé, e quase que só se tocava axé. E tem muito músico de blues que ia para trio por questão de sobrevivência também, né? Mas acho que o Álvaro e os espaços que se organizaram nessa aventura do blues criaram um lugar de sobrevivência para essa turma que tocava outros gêneros para sobreviver, ou até o próprio axé. Justamente. Mas se mantinha fiel aí à linha que o Álvaro abriu, né? E esse ponto, antes que você traz, ele fala para mim, ele me disse em entrevistas que ele entendia perfeitamente, ele não condenava, obviamente, nenhum colega de profissão que viesse a querer subir num trio para pagar as contas, para tocar guitarra. E há músicos fantásticos em trio elétrico, obviamente. Álvaro dizia que Armandinho, para ele, é o Hendrix. Não há alguém que se equipara a Armandinho, para mim, para ele era só o Jimi Hendrix realmente. Então, assim, um músico fantástico. Então, assim, ele não tinha nenhum problema em relação a isso, só que ele tinha essa disciplina. Então, assim, ele perseguia outros caminhos. Uma coisa meio obstinada mesmo. Exatamente. Né? E, assim, observe que ele foi o cara que tirou ele tirou o blues do bar e levou para o teatro. O Wednesday Blues, que era um projeto que aconteceu no Teatro Aquibeu, de Eu me lembro, era um projeto regular, exato. Então, assim, veja essa ideia de um cara que em um período pré-internet, pré-redes sociais, de divulgação, de chegar às pessoas num evento como esse, conseguir levar para frente, assim, com tanto afinco. Ele e a Dalgisa, a esposa dele, conseguiram essa meta de trazer diversos artistas para cá. André Cristóvão, Luiz Carlini, Solon Fishbone, diversos nomes do blues brasileiro vieram à Bahia para tocar em um teatro. Eu me lembro de uma vez também, encontro só de gatistas. Até, Exatamente. Foi legal. E até mesmo no próprio rádio, né? Ele foi coordenador de rádio e... Foi. Aliás, o livro aborda também, não? Sim. Você reserva um espaço para falar da contribuição dele no rádio. Exatamente. Chico Castro, Júnior, repórter do À Tarde, me entrevistou essa semana e perguntou sobre isso. Ele falou que o livro também serve como uma enciclopédia da história do rádio na Bahia. Eu falei, caramba, eu fico assim, até um pouco percebido, porque assim, obviamente existem outros materiais que falam sobre essa história. Mas Álvaro, ele desde 79, quando ele começou a trabalhar inicialmente na Rádio Piatã, em seguida em outras rádios, inclusive na Rádio à Tarde, uma delas, Educadora. Ele passou por aqui. Exatamente. Na Educadora tinha Educadora Blues. Justamente. Que continua agora com o Eric, né? Com o Eric, então, criou um espaço fixo numa rádio pública, né? programa Na mais época, a longevo, Rádio né? Cidade também, né? Ele foi meu Rádio coordenador, Cidade. inclusive. Passou pela Rádio Cidade. Rádio Trabalhei Cidade. com ele. Vozeiraço ele tinha Vozeiraço. também. Além de um grande Linda guitarrista, um grande... Imagina isso, um cara que era de multitalentos, engenheiro, que não exerceu a profissão, enfim. Engenheiro? Era. Isso eu não sabia. Não. Era engenheiro, né? Formado em engenharia. Olha só. Mas sempre trabalhou como músico. Sempre, músico e radialista. Então, assim, o pai dele, o senhor Raimundo, exigiu que ele terminasse a faculdade, mas, assim, ele sempre enveredou por esses caminhos musicais, Entregou realmente. o canudo ao pai e pegou a guitarra para curtir. Exatamente. E a Uma troca relação- justa. A troca justa. E a relação dele com outros músicos, grandes músicos brasileiros, internacionais? O livro destaca, também compartilha alguma dessas relações, alguma dessas histórias dele? Sim. A principal no Brasil é o André Cristóvão.
que é o pai do blues nacional. Que ele inclusive trouxe para cá algumas Exatamente, vezes, né? exatamente. O André é um dos participantes do livro de forma muito efervescente, assim. Ele traz umas histórias dos bastidores, e aí em uma dessas histórias ele fala justamente do encontro com Johnny Winter, que era um dos magos de Álvaro, de Luiz Carlini. Me lembro e de Cristóvão. fotos publicadas por Álvaro junto com o Johnny Winter. Exato, eles abriram um show do Johnny Winter no Exato. Rio e em São Paulo, né, na Canecão e na Funchal. E aí, assim, o André conta os bastidores dessas histórias, alguns atritos que aconteceram com a produção do Johnny Winter na época, mas o Carlini, o Álvaro e o Cristóvão formaram esse trio que em uma entrevista que eu fiz com o Regis Tadeu, crítico musical, o Regis, que é um cara muito pontual de suas opiniões, ele sabe ser áspero, mas justo no que ele fala, ele disse que o trio era melhor que o Johnny Winter tocando ao vivo naquela altura da vida dele, sabe? Comprou briga. E aí assim, eu falei, caramba, é mesmo? Eu falei, eu não tava lá, eu não posso... Mas aí ele falou isso, não, João, acredite, o Johnny Winter estava numa fase da vida dele em que ele já estava um tanto... não muito saudável, então assim, perceber a energia de Álvaro naquele palco, para mim foi perceptível que o trio se deu melhor do que o show principal. A abertura do show foi melhor do que o próprio show. O show em si. Exato. Então, assim, Mas era reverência para o Johnny Winter também, exatamente. Os três eram muito fãs. O Carlini tem em Johnny Winter um deus, assim. Então, assim, ele me disse isso em uma das entrevistas que eu fiz com ele. Mas perceber essa junção de três nomes da guitarra brasileira em um palco no qual o Johnny Winter viria a entrar em seguida... Caramba, eu queria ter estado lá, pena que eu não estava. Apesar de Álvaro ter conquistado esse feito de a gente considerá-lo hoje o homem blues da Bahia, você no livro aborda também as dificuldades que ele enfrentou exatamente para conquistar esse espaço, porque eu penso não deva ter sido só um mar de almirante aí. Não mesmo. Eu falo muito sobre essa ideia justamente de falta de oportunidades. E Álvaro, ele se comprometeu comigo a não ter nenhuma reserva no que ele queria falar. Obviamente ele não cria nenhum desconforto para mim como repórter, como jornalista, em citar nomes, nada do tipo. Ele só aborda justamente a dificuldade que ele chamava desse mar do contra. Que na música, que tocou agora há pouco, ele fala que não houve 12 compassos, né, essas pedras no caminho. Mas é isso, era mais uma situação de que ele percebia que ele poderia ter mais espaço midiático e ele tinha um pouco essa percepção de que não havia. Mas ele ia insistindo. Você está dizendo dessa dificuldade de espaço midiático, ou seja, a própria comunicação ao redor dele não contribuía muito? A comunicação não em relação à imprensa, não é isso. Eu me refiro mais à parte de espaço para shows. Sim, exato, que ele pudesse ter mais divulgação em relação, ou melhor, divulgação não, mais espaço em locais que ele pudesse tocar mais e espaços. Hoje, por exemplo, existe um evento que o Eric produz, que é o Worship Blues. Então, assim, existe uma diferente, né? É diferente, né, essa ideia. Então, assim, aberto. justamente. Mas isso colabora muito o fato de que a internet ajuda a divulgar bastante isso. Outros tempos. Exato. E o Álvaro não. Desde os anos 90, quando ele começou a carreira solo dele, após Blues Anônimo, que foi a primeira banda de blues, ele passa a ter essa luta. Mas na época existia uma coisa que hoje é mais, entre aspas, fácil, lançar um disco. Na época você lançava um disco, você tinha um destaque. E o Álvaro lançou o primeiro em 94, 95, o Standards. Então, assim, um álbum de releituras de clássicos do blues. A partir daquele momento ele vira um músico diferenciado. Ele passa a ter um espaço maior em relação a poder divulgar o próprio trabalho. Em seguida ele vem a lançar o disco ao vivo, depois um disco só de músicas em português e autorais, o Special Moment. E em seguida ele vai trazendo essas novas variações de sua carreira. Que aí vem o blues, o NZ Blues, que é o show do teatro. Ele lança um DVD em 2006. Então, assim, ele passa por uma fase de saúde muito difícil nesse período também, que ele tem uma cirurgia na mão, que o livro conta isso com bastante detalhes em relação ao que aconteceu. Logo na mão, né, para um guitarrista, Exato. imagine. Ele passou muito tempo, e esse disco, o Blues à la carte, foi lançado justamente, esse DVD, lançado justamente após a cirurgia, então foi uma volta dele aos palcos. Então, assim, essas dificuldades todas que ele teve, ele contrasta um pouco isso a essa dificuldade que ele tinha em levar o seu trabalho aos palcos aqui na Bahia.
Ele tocava muito em outros palcos fora da Bahia e aqui ele sentia que poderia ter mais espaço. Mas Aqui já era no não máximo tinha. guetos, né? Um lugar onde uma tribo que curtia rock e Justamente. blues se reunia para ouvir uma banda como... E lá no começo dos anos 90 tinha o Bar Atelier, Sim, que era uma... eu fui frequentador do ateliê, Exatamente. me honra muito dizer, curti várias noitadas, não tinha lei do antipoluição sonora. seguia, Eu acho né? que a vizinhança devia gostar de blues ali, porque ninguém reclamava. A turma gostava de tocar, pô, ficava até o sol raiar. Pelo Ficava. menos, né? E aí ele levou, assim, após isso, ele lançou o primeiro disco, que foi quando ele passa a tocar em outros locais, mas o início dessa parte musical, com ele, com a banda e anteriormente a carreira solo, foi ali no Boulevard Suíço, no centro da cidade. Aquele palco adornado com um paraquedas velho, né? Paraquedas, exatamente, ali mesmo. Ele fala sobre essa coisa improvisada. Ele fala, não, tinha um paraquedas atrás do palco. Como assim, sabe? Ele falava e ele morava perto do local, né? Então, em uma das entrevistas que eu fiz com ele, a gente caminhou pelo local e ele me mostrou assim. Então, é uma coisa de lembrar para mim a escrita muito dessa proximidade que eu tive com o Álvaro. Ele ter partido foi um choque para todo mundo. E eu demorei um pouco a entender o que Absorver ele tinha em mãos, isso, sabe? Outra boa lembrança que eu tenho dele, uma vez eu convidei Álvaro para participar de um bate-papo com alunos da FTC. Eu dava aula no curso de jornalismo da FTC e levei para levar um papo, para ser entrevistado lá pelos estudantes e tal. E temos fotos desse dia e ele foi muito simpático, o pessoal lá curtiu bastante. Um cara muito acessível, Sim. né, João Paulo? Qual é o tamanho da obra musical dele? Você tem isso claro na cabeça? Assim, por exemplo, quantidade de músicas, discos, DVDs? Foram 6 discos, um DVD. Ele teve o disco póstumo, que foi o Álvaro, o Family and Friends, que o Eric lançou após a morte do pai, mas já estava basicamente pronto, faltava só inserir alguns pontos de produção, realmente. Mas a pergunta sobre o número de músicas é uma pergunta que eu teria que verificar pelos discos, realmente. Mas imagino até que... Será que tem alguma música inédita dele? alguma coisa Aí tem que perguntar guardada pro naquele Eric, né? HD. Ô, que Eric, o Canção perdida, a canção perdida do Eric Asma. Algum HD perdido deve ter lá. Deve alguma coisa. ter, Agora, deve o Family ter. and Friends, de 2019, o disco póstumo, ele abraça muito essa fase inédita do Álvaro, que o Eric lançou. Teve 2 shows na época, lá na Sala do Couro. O André Cristóvão participou de ambos, inclusive. Mas se houver algum tesouro aí, a gente vai garimpar. Maravilha. Estamos conversando aqui com o João Paulo Barreto, jornalista, ele que é bitomaníaco também, autor desse livro, Álvaro Asmar, Uma Vida Blues, que vai ser lançado hoje na Rock Hair Barbearia, lá no Shopping Passeio, no Itaigara. Vai ter um pocket show do Eric Asmar, que acabou, enfim, seguindo, não é, a trajetória do pai. Também outra figuraça que se destaca no blues. E eu acabei não te perguntando, o que te motivou a escrever esse livro, João Paulo? Boa pergunta. Eu acho que você, como jornalista, entende essa coisa do ímpeto, de você perceber um tesouro em suas mãos e querer usar isso digamos, a deixar algum registro. Eu sempre, à medida que eu fui ficando mais velho, eu passei a observar a Bahia com outros olhos. Salvador com outros olhos. Eu passei a gostar mais de ser alguém que represente a cultura jornalística daqui. Essa ideia de você querer sair daqui para fazer a diferença, para mim mudou um pouco à medida que eu fui ficando mais velho. Quando eu comecei ainda a pensar em ser jornalista, eu tinha essa ideia de que para se dar bem, teria que sair daqui. Eu gosto de falar do que acontece aqui em termos de cinema, que é a minha área principal. Então, eu sempre acompanhava, desde os anos 2000, Álvaro e Eric, porque o Eric tocava na Carven Beatles. E eu, como bitomaníaco, Álvaro também era bitomaníaco, eu sempre me aproximei muito deles por conta disso. E aí eu fiz uma entrevista com o Eric em 2016, para um site chamado Scream Yell, que eu colaboro lá de São Paulo, sobre o disco dele, o disco Morning. E o papo demorou 1h30 e 20 laudas de entrevistas, de entrevista, perguntas e respostas. E foi na casa do Álvaro a entrevista. E aí quando eu saí para ir embora, eu falei, Álvaro, bora marcar uma contigo, cara. Aí ele, aquele vozeirão, pô, campeão, demorou. Demorou. Aí eu comecei a pensar o que eu vou abordar com o Álvaro Asmar. Então eu pensei assim, aí isso foi em 2016, né, meados de agosto mais ou menos.
Quando chegou em outubro, eu falei, Álvaro, ele me ligou, e aí a entrevista? Eu falei, vamos fazer, só que eu quero propor pra você uma outra coisa. Em vez de uma entrevista, bora fazer um livro. E eu falei no ímpeto. Aí depois que ele falou, é uma honra, campeão, com aquele vozeirão por telefone, sim. eu pensei, eu tenho agora uma responsabilidade imensa. Agora não tem volta. Não tem volta, não tem volta. Eu não poderia nunca não lançar esse livro. Que legal. Eu tô aqui foi super assim. curioso, viu? Aliás, para quem está nos vendo aqui pelo YouTube, aqui a capa aqui, ó. Álvaro Asmar, Uma Vida Blues. Que legal. Do João Paulo Barreto, a história do precursor do blues na Bahia a partir de depoimentos com o próprio cantor, compositor e guitarrista, o primeiro instrumento musical, a sua trajetória como radialista, as influências que o tornaram uma enciclopédia em termos de música, as histórias por trás de cada álbum lançado. Depois do lançamento hoje, às 6 horas, para conseguir o livro, como é que vai ser, quais os caminhos, vai estar disponível nas livrarias, compra-se pela internet? Inicialmente a gente vai ter, eu e o Eric, a gente fechou uma ideia de primeiro verificar a demanda para pessoas que nos procuram via DM no Instagram. Então você vai me achar lá como jornalista João Paulo Barreto e Eric Rasman também no Instagram. E tem os contatos da gente nas redes sociais que podem buscar o livro. Após isso, a gente vai tentar também verificar essas parcerias com livrarias. Mas acho que por esse caminho, acho que vai ser mais fácil a gente ter esse acesso. Maravilha. Eu só queria frisar só uma coisa, Jefferson, que Diga. o livro teve essa parceria importantíssima da Bahia Gás, Sim, sim. do governo da Bahia. Para a gente foi primordial essa participação. E é importante destacar mesmo, porque esse apoio é fundamental. Sim, sim. Esse exemplar aqui é meu? É seu. Opa, valeu, muito obrigado. Olha, parabéns, João Paulo. Fiquei assim muito orgulhoso de ver o resultado desse esforço tão grande que você teve ao longo desse tempo. Jefferson. E vamos todo mundo lá, hein? 6 horas da tarde na Rock Hair Barbearia do Shopping Passeio, no Itaigara. Lançamento do Álvaro Asmar, Uma Vida Blues, livro de João Paulo Barreto, finalmente sendo lançado nesta quinta-feira, depois de quantos anos? Se você for pensar, 2016, então aí uns quase... 6, terminei ano passado a escrita, então, mas esse período todo de diagramação, de escrita, uns de 6 anos mais ou seleção menos. de fotos, por aí. Então, Tá seja pronto. bem-vindo esse filho novo aí. Ô, João Paulo, muito obrigado, parabéns mais uma vez e que venha mais Uma preciosidades. pergunta aqui que escapou. Você falou que gravou 40 horas de entrevistas Foi, com com Álvaro. Foi só áudio? Só áudio. Só Ah, áudio. que pena. Senão poderia sair um belo documentário também. A Mas gente dá pra pode tirar depois, dar, né? porque Muita uma coisa boa gravada parte dele. ele gravou no próprio estúdio na casa dele. Então, assim, a voz está muito bem guardada. Então, assim, era uma das coisas que eu percebia que era precioso demais ter aquilo. Então, existe esse arquivo de áudio, pelo Quem menos. sabe, do já Álvaro que o autor Asmar. do livro é um homem de cinema, vai que daqui a pouco o cara se anima. e sai um filme. Exatamente. Vamos, aí, já botamos lenha na Já fogueira. botamos lenha na fogueira. Pra te cobrar. Como é que tá o filme? João Paulo, um abraço, meu querido. Tudo Muito de bom. obrigado, Jefferson, pelo convite. Valeu mesmo. Valeu para nós também, tenho a certeza. Um abração. Agora, 6 minutos para as 8. Vamos ouvir um pouquinho mais de Álvaro Asmar? Vamos lá.